Você sabia que cerca de 90% do seu tempo você passa dentro de 4 paredes? E esses ambientes estão climatizados? Hoje aqui no Espaço Aberto, no seu podcast, nós vamos abrir as portas e também as janelas para o Cristiano e o Fernando para nós falarmos sobre climatização. Então fica conosco, curta, compartilhe esse vídeo e chama a vinheta. Bem-vindo ao Espaço Aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto, lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Então, para falar de climatização, eu trouxe 2 especialistas aqui, sendo uma pessoa muito importante para mim, que é o meu irmão Cristiano. Bem-vindo, Cristiano. Obrigado, muito obrigado. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Lidiane. Obrigado por vocês estarem aqui. E eu quero que vocês se apresentem, né, rapidamente dentro da função e o que vocês fazem para climatização. Quer começar, Claro. Cristiano? Bom, meu nome é Cristiano, né? Hoje a gente lida com a parte comercial e também gerencia um pouco do operacional da empresa chamada Altimas, que é uma empresa de quase 50 anos de mercado, 49 anos, né? Daqui a pouquinho já com 50 anos de mercado, no ramo de climatização, aquecimento, renovação de ar, aspiração central, piso aquecido, mas focado no ramo principal em climatização. Muito bom. Perfeito. Prazer a todos, né? Meu nome é Fernando Castilho. Eu hoje trabalho como coordenador de engenharia da maior empresa de ar-condicionado do mundo, a Daikin. E sempre grandes desafios, né? Que a gente encontra durante a nossa jornada. E trabalho muito, né, com o Cristiano. A gente trabalha porque realmente não é só equipamentos, a gente também tem que ter boa instalação, né, Cristiano? Com certeza. Toda a parte técnica, né? Toda a parte técnica, do início do projeto até o final, até o ciclo. Como arquiteto, a gente se preocupa muito com a parte estética, né? E aí tem um pouco desse conflito com a parte técnica, que é, eu quero ar nessa posição. Aí não é a melhor posição. Eu quero ar dentro do móvel. Sim. Quero esconder o ar. Acontece. Arquiteto é uma coisa que não gosta de ar-condicionado, que apareça. Não sei porquê, né? Né? Que mania é essa? Tem que ser o mais invisível possível. Com certeza. Eu acho que, inclusive, essa nova linha de cassete, ela veio para que fique bem rente ao gesso e mais invisível possível. Porque os drywall, né? E para quem não sabe, eu sou uma entendedora, né? de ar-condicionado. Os drywall são as evaporadoras que vão na parede, né? Fala um pouquinho pra gente dessas opções, né? De produtos para climatização, Fernando. Legal. Então, Lidiane, assim, né? Existe hoje muitas possibilidades. A gente sempre fala isso. É bom conversar com o fabricante, né? A gente se coloca à disposição para esse tipo de conversa, porque justamente, assim, existem diversos tipos de equipamento para diversas soluções. Geralmente, né? Você comentou, o pessoal gosta de esconder o ar-condicionado, né? Que é um costume, assim, que a gente vê com muita frequência. Uhum. E justamente por isso os fabricantes estão melhorando e trabalhando muito a questão estética das unidades internas, focando principalmente também em trabalhar questões relacionadas à pintura, a cores. A Daikin, por exemplo, tem um produto que é o iColor, que você consegue pintar a unidade interna na cor que for necessária. A gente tem alguns padrões, assim, mas você pode escolher conforme a necessidade do projeto. Vem da fábrica pintado? Vem de fábrica pintado. Então, você solicita essa pintura, né? Tanto para as unidades do tipo split, que são as residenciais, como unidades também VRF, VRV. Depois eu vou contar por que existe VRF e VRV, né? Isso. Tem uma história bem legal nisso. Cortando um pouquinho, Fernando, na parte assim operacional, os arquitetos pensam, né, nesse início de pintura, mas que pode ser muito limitado na fábrica, mas a variedade hoje de pintura da Daikin já é bem ampla, né? É bastante variedade de cores, né? E para decoração. É porque normalmente a gente encontra branco e preto. É o comum, é o padrão. É o comum. E até comento, né? O branco e preto, inclusive, vem da própria fábrica ou material. É diferente a pintura, ela é feita realmente no momento ali de um processo industrial de pintura.
Só que, por exemplo, preto, cassete preto, existe já o próprio material na cor. Então, não é uma pintura, é a cor específica do material. O próprio plástico é preto, né? O próprio plástico é preto. Não sei se Então, plástico, assim, né? você encontra com mais frequência. Agora, cores metálicas, já pediram rosa, já Sim. tivemos, né, situações de rosa, que já Sim, deve sim. ter passado por uma dessas. Sim. Então, tem, assim, diversas. Até marrom já. Até Marrom, né? O que, geralmente, o preto é muito utilizado porque... Tem, né, essa tendência hoje de não usar forro, de pintar de preto. É esconder no... E aí esconde. Algumas redes de restaurante trabalham muito preto com madeira. Fica bonito, né? Só que a gente está vendo cada vez mais essa necessidade de cores diferentes. De cores. Que é uma opção de inserir a climatização dentro do design da arquitetura, né? Perfeito. Porque, como eu falei inicialmente, normalmente se quer excluir, esconder, tirar. Sim. Né? Isso aí. Ai, não quero que ninguém veja. Vamos esconder dentro do armário o ar-condicionado. Agora, não, né? Quando tu tem essa opção de cores, tu já começa a fazer parte da decoração. Da decoração. Ele fica ali misturado com aquele conceito. E a gente brinca, né? Quanto mais você quiser esconder o ar-condicionado, mais ele vai reclamar. Mais ele vai querer aparecer. Porque tem situações, a gente trabalha muito... com casos, né, de obra, principalmente na engenharia, né? E o Cristiano também tem as suas experiências. Sim. Quando a gente pega situações do ar-condicionado embutido, tem alguns probleminhas que podem acontecer relacionado a isso, né? Um deles é o ar que sai daquele tipo de equipamento, geralmente sai a 13, 14 graus. Dependendo da umidade do ambiente, a gente mora numa região litorânea onde tem muita umidade, acaba condensando, a famosa condensação. E você começa a ter pequenos pontinhos ali te mostrando que o ar-condicionado está ali. Então, começa a ter mofo, o equipamento já não começa a ter o rendimento que deveria. Em alguns casos, inclusive, se perde a garantia, o fabricante não dá garantia nessas situações. E, geralmente, essas informações você acha em manuais, né? O pessoal faz um projeto, por isso é importante o projeto. Mas coisas assim, manuais, esse tipo de coisas que ninguém lê, né? A maioria das pessoas não lê, né? Nem os arquitetos. Nem os arquitetos, né? Nem os arquitetos. Nem os projetistas de ar-condicionado, às vezes, leem todas as entrelinhas que tem lá. Senão não tinha tanto ar-condicionado mal instalado, né? Pois é. Se estivesse lendo. E por isso a importância de ver um profissional, uma empresa qualificada para a instalação, né? Importante. E... não perder a garantia e orientar nas... Com certeza, Lidiane. E assim, do ponto de vista de fábrica, a gente tem um processo que é o credenciamento, né? Então, empresas, né, como a empresa do Cristiano, é credenciada com o Daikin. Exatamente. Então, é importante sempre pesquisarem. Não, eu vou instalar um fabricante específico. Essa empresa é credenciada com o fabricante? O credenciamento nada mais é do que uma sessão de treinamentos que é feita pela fábrica com o parceiro. Então, a gente capacita o parceiro para trabalhar com aquele tipo de produto e a gente confia, né? Porque a fábrica, ela entrega o produto, mas o cliente quer o resultado. Então, existe um caminho da entrega do produto até o resultado. Sim. E envolve muito a boa instalação, o bom projeto. Com certeza. E assim, o pessoal até, às vezes, o que acontece? Até o pessoal que está assistindo. O Fernando, ele é da marca Daikin. Muitas vezes a gente já fez muitos orçamentos e as pessoas chegam para mim e pedem: Cristiano, eu quero o melhor ar-condicionado que vocês têm. Melhor marca que a gente tem. E a melhor marca que a gente tem, tanto aqui como em qualquer lugar do mundo, é a Daikin. Né, que é uma marca produção japonesa, né? Tem todo esse know-how. Tecnologia, né? Tecnologia, né? Então, para as pessoas que... Tem muitas pessoas que às vezes não conhecem o nome Daikin, né? Só quem conhece sabe o que é. Que a Daikin é a melhor marca do mercado, disparado de ar-condicionado. Né? Não ensaiamos isso, tá, pessoal? Não, disparado. Disparado. Aí. E assim, só finalizando. Por que o pessoal fica perguntando muito? Quem tem, sempre compra. Todos os fabricantes de ar-condicionado hoje, né? Isso é importante para a parte técnica um pouquinho. Eles terceirizam a parte de produção de algumas peças de ar-condicionado, LG, Samsung, qualquer outra marca. A Daikin, ela fabrica até o próprio gás refrigerante dela. Então, qualquer peça do ar-condicionado Daikin é própria produção. Né? Então, e eles só fabricam ar-condicionado. A LG fabrica celular, TV. Máquina de lavar. Então, quando você, né, que trabalha com só alguma coisa, você vai ser especialista daquilo. Né? Daikin é especialista em ar-condicionado. Não tem o que falar. Eu gosto de fazer uma analogia bem interessante. O pessoal que gosta de Fórmula 1, tem aquelas equipes que fabricam o próprio motor, né? E geralmente são as que estão na linha de ponta.
E tem aquelas equipes que geralmente usam motores das outras equipes. E hoje a Daikin ela realmente fabrica o seu motor. O coração do equipamento é o compressor. É isso que faz funcionar aquele equipamento. Um compressor ele tem uma tecnologia muito grande marcada e não só os tipos de materiais também têm que ser pensados da forma correta. É um motor. Se a gente for comparar, é basicamente um motor. Então, é uma analogia interessante comentar isso, né? O Cristiano bem falou, a gente trabalha do início ao fim no processo produtivo. Então, todos os itens que fazem parte do componente ar-condicionado, a Daikin trabalha ou faz parte do grupo da Daikin. A Daikin hoje é um grupo que envolve não só a marca dos equipamentos, mas também filtros, tem uma linha só de automação, tem uma linha só de fluidos refrigerantes também. Com certeza. Então, é muito interessante. Acho engraçado a aposta que foi feita, né? A Daikin nasceu em 1924, não sei se você sabe, né? Não. 1924, naquela época fatídica, né? Segunda Guerra Mundial. Não então, sabia. a Daikin nasceu fazendo, né? O primeiro produto foi feito em Osaka, né? Ainda assim, a nossa sede principal está lá. Foi um radiador para submarinos. Então, começou com trocadores de calor. Viu, Cristiano? Submarino... Daikin História também. Começou aí. Eu sabia que em 1982 foi o VRV. Perfeito. VRV. Por isso que hoje, né, a gente tem o VRF e o VRV em mercado. Esse tipo de sistema, depois a gente pode entrar um pouco mais a fundo para explicar. Vamos falar. Mas, basicamente, ele é um sistema central. Ele foi inventado lá em 1982 por um problema que existia no Japão de falta de energia elétrica. Então, eles precisavam realmente de um sistema mais eficiente possível. E aí foi feita, né, esse primeiro protótipo, né? Sim. E por muitos anos a Daikin foi a única fabricante desses sistemas. Inclusive, patenteou, né, esse produto. Que aí as outras marcas é só VRF, né? Isso. Aí quando fala de VRV é Daikin, porque patentearam desde o início. Aí foi feita a patente caiu com o tempo, mas o nome, o VRV, foi patenteado aqui, inclusive no Brasil. Então, os demais fabricantes usam VRF. E a gente brinca, né, de uma forma saudável. VRF, falso, VRV é o verdadeiro. E só para o pessoal entender em casa, qual que é a diferença do ar-condicionado, digamos assim, para o VRF ou VRV? O que muda de um sistema para o outro? Se for deixar, eu vou falar assim, ó, é que esse aqui já sabe a parte técnica, eu vou falar de alguém assim para o pessoal entender coisa bem simples, né? Isso. Então, a parte externa do ar-condicionado, hoje, aqui na nossa região, que está sendo gravado o podcast, que é Itajaí, Balneário Camboriú, os apartamentos, eles são hoje feitos com área técnica pequena, né? Então, os projetos já estão sendo feitos dessa forma, que é na parte de fora, a parte condensadora externa, é feito uma só para o apartamento inteiro, né? Então, até a gente entrou na parte ali de flexibilidade de evaporadoras, que é a parte que fica dentro do apartamento. Cores, modelos. Então, com uma condensadora, que é essa parte de VRF, com VRF, tu tem a flexibilidade de tanto colocar uma de parede, como a gente falou, de high-wall, quanto de cassete uma via, quanto de dutado, né? Que são grelhas lineares, que hoje eu acredito que é para mim, um dos ar-condicionados mais bonitos que tem, né? É a grelha linear. Então, o VRF, ele traz isso, ele traz uma condensadora externa, mas com flexibilidade e economia de energia muito maior, né? Essa é uma parte simplificada, mas esse aqui vai saber a parte muito mais técnica, né? Eu falo que com 1 metro quadrado cada vez mais barato. Mais barato não, desculpa, mais caro. Né? Se for mais barato, aqui não é. Porque... nós entendemos o sarcasmo. Isso. Com o metro quadrado cada vez mais caro, as áreas técnicas ficaram cada vez menores. Com certeza. E aí, com isso, veio a tecnologia, a inovação e os sistemas de uma condensadora para várias evaporadoras. Não só por causa disso, mas aí tu como engenheiro vai poder dizer todos os pontos positivos, as vantagens que tem ali de um... Eu faço um comparativo, vale a pena pensar assim, ó, esse mercado que nós temos hoje aqui, Balneário Camboriú, é o Japão em 1980. Então, quando foi lançado esse produto, foi justamente para resolver um dos problemas que existe, né? O Japão é uma ilha, então é minúscula. Então, eles precisavam resolver a situação de áreas. Tanto que hoje, né, as pessoas moram em cubículos lá de... Esperemos que a gente não chegue nessa situação aqui no Brasil, né? Espero que não, mas está indo para esse lado. As construtoras estão diminuindo cada vez mais.
E a tendência é essa. Então, quanto mais caro o metro quadrado, mais interessante é trabalhar esse tipo de sistema. E aí você tem diversas vantagens. O Cristiano explicou muito bem essa questão, né? É um sistema central com uma unidade condensadora que ela atende a diversas unidades internas. E aí ela modula muito bem essa demanda. Então, o teu consumo de energia é muito mais baixo. E vem questões relacionadas à automação. Hoje, a Daikin tem 19 tipos de unidades internas, de vários tipos diferentes para poder aplicar para cada tipo de conceito, de projeto. Nós gostamos muito de trabalhar com os arquitetos porque justamente nos trazem desafios. Nos trazem situações assim, não, você tem esse produto, você consegue fazer isso. E a gente corre atrás para conseguir atender. Deixa eu falar só uma coisa engraçada. A gente está fazendo agora um projeto, né? No Plaza, aqui em Itapema, são casas de alto padrão. E eu peguei nesse projeto uma coisa que eu nunca vi na vida, né? Que eu nem sabia que existia. Ele até falou, são 16 evaporadoras, você falou? 19 tipos. Então, nesse projeto, né, foi feito, como é um sem forro, na maioria da parte da casa, eles fizeram um tipo de evaporador que eu nunca vi na vida, né? Que é um piso sem carenagem. É um tipo de evaporadora dentro do armário, que ele joga o ar para cima e depois joga o ar para frente dentro da sala. E eu nunca tinha visto É embutido no armário. Tem essa opção. É embutido no armário. É dentro do armário. O sonho dos arquitetos. É sonho, exatamente. Nossa, Não precisa mais embutir o raio-wall, né? Esse é feito para isso. Esse pode. Esse é feito para isso. Então, ele é dentro de um armário, né? Que, claro, tem uma parte de frisos, né? Para a parte de ar. Mas que ele joga o ar para a sala sem a parte de gesso algum, né? Então, eu nunca tinha visto, a primeira vez que eu vi nesse projeto que agora a gente vai fazer, né, em Itapema. Mas, e são evaporadoras específicas para projetos, né, específicos. Então, só direto com a Daikin que você consegue esse tipo de evaporadora. Não é comercializada assim normalmente até. E uma condensadora comporta até quantas evaporadoras? Olha, assim, dentro da linha do VRV existe uma família. Então, a gente fala, né, que hoje os equipamentos acabam se abrindo em famílias. Tem modelos e famílias dentro desses modelos. O VRV ele pode ser pequenininho, ele pode começar ali com 6 unidades internas, 7 unidades internas, até menos, dependendo, a gente pode trabalhar até menos, mas acaba valendo a pena, nesse caso, trabalhar sistemas mais simplificados. Mas falando de 6 a 7, e pode chegar até 66, 70 evaporadoras, um sistema apenas. É isso aí. Nossa! 70. Não, eu imaginava que era bastante, mas não tanto. É bastante. Um prédio inteiro pode ser um sistema. Mas aí, são máquinas grandes, condensadoras grandes não, aí, com né? certeza. Sim, Com certeza. Sim, mas ainda assim vai ocupar bem menos espaço do que... Muito menos. Um caso que eu sempre gosto de falar é hotéis. Quando a gente fala em hotéis, vocês já devem ter notado, tem diversos tipos de hotéis, né? Alguns com bandeiras de alguns tipos que já trazem equipamentos centrais, outros trabalham muito com split. E esse tipo de sistema central, ele facilita muito a questão de manutenção. Pensem vocês, um hotel tem 200 quartos. 200 split que precisam ser colocados ali. Então, você trabalhar um sistema central... E hoje, inclusive, tem sistemas que permitem fazer quente e frio simultâneo. Você consegue fazer um quarto resfriar, o outro aquecer e o mesmo sistema. Você consegue eficiências altíssimas, reduz bastante a tua área técnica, trabalha automação. Então, chegando nesse nível que a gente fala de 10, 15 evaporadoras, o sistema já se paga tranquilamente, assim. Dos nossos estudos, a gente sempre chega num resultado positivo. Sim. E assim, hotéis também eu acho bem legal, né? Que tem até controles individuais por andar, às vezes, né? Controles ou por quarto, né? Já vi em hotéis que tem um controle que toda hora você perde aquele controle que tu nunca acha mais. Então, tem como colocar um controle na parede que tu só liga o teu ar por um controle centralzinho, um quadradinho, que tu coloca em todos os ambientes e tu liga... central fixa. Isso, central fixa. Então, tu coloca ali, tu liga, desliga e nunca mais perde, né? Porque é só se arrancar da parede, né? Mas até para residência, né? É que para residência também tem a opção de automação no celular e tal. Mas essas centrais aí são muito boas. Eu fiz um projeto e a gente perdeu o controle do ar-condicionado na obra. Acontece. Durante a obra, mas a casa ia ter toda uma automação. E aí o cliente veio... eu comprei... como é que fala? Similar ali, o controle... Universal. Eu comprei o Universal pra gente não ficar sem controle. Porque como é que a gente vai ligar o ar? Eu falei, não, nem precisa, tem automação.
Você liga pelo celular. Tu vai ligar, ele, controle nossa, central. eu tinha esquecido da automação, comprei os controles. Eu falei, não, nem precisa, claro, né? A gente vai pedir o original, vamos ver lá. Mas tem automação, então tu não vai ficar sem ar, que é só Sim. ir ali pela automação. E mesmo que tu tenha, depois que tu tá acostumado com a automação, comando de voz, Aí liga o não para ar-condicionado, mais. temperatura tal, tu até esquece de pegar o controle Sim. pra fazer qualquer alteração, né? E assim, a sensação é sensacional de você pegar... Você tá chegando... Você nem chegou em casa ainda. Você vai lá no teu celular, coloca 23, 24 graus. Quando chega, já tá tudo climatizado. Vamos falar então daquela automação que tu nem precisa fazer nada, né? Tu já, não sei se o pessoal já conhece, né? Da geolocalização para automação. Então, quando tu tá chegando perto de casa... Não precisa acionar. Não, chega perto de casa, pela tua localização, tu coloca um certo quilômetro de distância, automaticamente alguma coisa que tu programou, o ar-condicionado, né? Ele já liga automaticamente, né? Pela localização que tu tá chegando em casa. Então, hoje tá muito à frente, né? Essa parte de automação do ar-condicionado também, né? Outra questão também são os selos, né? De eficiência, de qualidade... como que funciona e qual que é o diferencial dessa tecnologia? Ou não sei se é a tecnologia que traz os selos. Legal, Lidiane. É um ponto que a gente gosta muito de orientar. Acho que todo mundo já teve algum tipo de contato com o selo Procel, né? Aquele selo, quando você vai comprar um refrigerador que seja, vai ter A, B, C, D e E. Então, você tem isso no mercado hoje também para o ar-condicionado. Existia um tempo atrás ainda o selo Procel, a mesma lógica, e seguia uma linha de raciocínio de A, B, C e D. Há uns 3, 4 anos atrás foi implementada uma nova métrica dentro do selo Procel que a gente chama de IDRS. Ele é um número agora, e esse número, ele de uma forma, ele mostra qual é a eficiência daquele equipamento. Então, IDRS, ele fala geralmente eficiência em carga parcial. Na nossa região, quando a gente fala região sul, mas também no Brasil inteiro, você vai ter durante o dia variações de temperatura. E o equipamento, o inverter principalmente, né, ele vai modular de acordo com a necessidade. Ele vai durar mais tempo, ele tem diversas vantagens de trabalhar esse tipo de sistema. Tanto que hoje é muito difícil você achar em mercado compressor fixo. Né? A maioria dos equipamentos que tem hoje em mercado é compressor inverter. Isso. E poucas linhas ainda trabalham com fixo. Convencional, né? Como é mais chamado também. Convencional, on-off, liga e desliga. Explica um pouquinho o que muda do convencional para o inverter. Vamos lá. Eu gosto da analogia da maratona. Quando é um compressor fixo, é como se você corresse muito rápido e parasse. Corresse muito rápido e parasse. Assim você vai. E o compressor inverter é como se você corresse moderado e seguisse. Então, assim... Uma constante. No final das contas, quem vai chegar no final? Né? Quem vai ter mais tempo, né? Que eu falo, realmente, você ganha mais tempo, o equipamento dura mais, o teu compressor dura mais. Porque você não dá aqueles picos. E aí, realmente pico de corrente. Quem já teve essa situação de ligar o ar-condicionado no verão, desliga o disjuntor. Né? É aquele problemão. Quando liga 2 ao mesmo tempo, isso às vezes acontece. E o inverter não... Ele faz essa modulação, ele acelera de uma forma muito mais constante, muito mais devagar. E esse número que nós estávamos comentando é justamente para mostrar o quão eficiente é essa tecnologia. Então, dentro dos inverters, você tem esses números que são selos do Inmetro e falam, olha, o IDRS 8, por exemplo. Até para explicar, quanto maior o número, melhor, pessoal. Ao contrário, né? Geralmente a gente procura o menor. E ele está falando assim, na parte inverter, a gente está falando do ar-condicionado. Mas assim, isso começou com ar-condicionado, se eu não me engano, né? Mas agora já tá para tudo, né? Até bomba de calor já existe inverter também, né? Então, que nem aquela história, né? Da corrida da lebre e da tartaruga, né? Tartaruga, perfeito. Qual que chegou primeiro, né? Então, constante, né? Isso, a constância que trouxe, né? No nosso caso, a economia para o cliente, que foi a mais eficiente e melhor, né? E assim, aí traz economia, traz essa questão de conforto também, né? Aquela sensação horrível. Eu já trabalhei em escritórios, assim, aqueles apertadinhos, onde você trabalha 4, 5 pessoas e tem um ar-condicionado só. E aí a pessoa que está recebendo aquele ar frio, né? Sente frio e pede para desligar. O que está no fundo da sala está com calor. Então, não existe uma uniformidade de temperaturas. E o inverter te permite trabalhar uma temperatura de insuflamento maior. Então, é mais conforto. Por isso também a importância de um projeto bem elaborado, né? Para que todas as pessoas no ambiente, na sala, na casa,
tem uma temperatura... Tem esse conforto térmico, esse né? conforto. Uhum, não, com certeza. Outra questão também... não sei se tu terminou de falar dos selos. Não, eu só ia finalizar na questão que quanto maior o número, melhor. E, na verdade, é uma relação. Então, assim, a eficiência de 8, por exemplo, que eu trouxe, que a Daikin, hoje ela está no nível acima do máximo do selo. Isso. Para comentar que, realmente, assim, a ideia é trabalhar a eficiência energética. Então, um nível 8, por exemplo, para cada unidade de energia que você consome, eu vou pegar um exemplo quilowatt, né? Geralmente a gente está acostumado a ver isso na conta de energia. Então, para cada quilowatt que você consome, você recebe 8 quilowatts de energia térmica. Então, você recebe isso de capacidade térmica. Então, essa analogia é importante ter na cabeça quando você está olhando esse número. Então, para a mesma energia, você produz mais. Uhum. Então, é para isso que foi criado esse selo, né? Justamente para poder orientar o consumidor em qual é o melhor produto, qual é o melhor equipamento, porque todo mundo era selo A, né? Antes de ter essa reforma, praticamente todos os ar-condicionados, inclusive alguns compressor fixo, entravam no selo A, porque eles avaliavam somente a eficiência a 100%. E aí um compressor fixo a 100% vai trabalhar igual ao inverter a 100%, né? A questão que também pega bastante na eficiência é a posição das condensadoras. Ah, sim. Né? Quando a gente vai elaborar o projeto de uma casa, eu já tenho um pouquinho ali de experiência na área de climatização, mas eu sempre penso na posição das condensadoras, né? Sim. Vou privilegiar o lado sul, deixar as condensadoras ali que não vão pegar o sol a tarde toda. Perfeito. Né? Para conseguir uma boa eficiência. A gente sabe de algumas coisinhas ali, mas não tudo. Você já tem diversas cartas na manga, hein, Lidiane? Não colocar, né, uma virada para outra, jogando ar uma na outra. E hoje, como a gente comentou no começo, as áreas técnicas estão cada vez menores. O povo começa a encher de condensadoras, depois chama assistência técnica, que os ar-condicionados não funcionam. E o que vai ver? É porque não está bem planejada essa área técnica, né? Perfeito. Eu posso colocar uma experiência hoje, assim, que eu vi, que é bem interessante, talvez para as arquitetas em comparativo com os clientes, tá? A gente fez algumas instalações em um edifício no Aurora Exclusive, aqui em Balneário Camboriú. E no decorrer das instalações, nós iniciamos pelas condensadoras. O arquiteto fez uma solicitação para a gente um pouco inusitada, né? Porque normalmente a gente vira o ar-condicionado para fora para que ele jogue o ar direto no brise, né? Uhum. Então, ele solicitou para que ficasse em diagonal. Para quê? Eu perguntei, né? Porque o cliente quer colocar o varal dele na frente da condensadora para secar as roupas no ar quente, né? Então, a gente fez essa solicitação, só que o que acontece? No final, quando o cliente veio morar ali, né? Na verdade, apartamento de veraneio, o que aconteceu? Ele colocou o varal dele na frente e na porta tem muito espaçamento, né? Então, o ar entra fácil. O que aconteceu? Num dia muito calor, um pouco desse ar quente batia nesse varal e entrava para dentro da casa. Do apartamento ali, da área de serviço, né? Uhum. E aí ele começou a reclamar. Pô, tá muito quente. Mas é porque a gente não colocou ali de frente, padrão, né? A gente tinha falado. E tá entrando um pouco de ar quente voltando por causa desse varal que tu quer secar as roupas, né? Bem inusitado isso. E se tu vê, né? Que necessidade, né? Que ideia, né? Usar a condensadora pra secar. Você já ouviu falar? Pois é. Existe a secadora, né? Existe o sol também. Isso, né? Existe o sol também pra resolver. Existe o sol. Não, mas aí até dá pra explicar, porque às vezes a gente vê prédio colado com o outro e não pega sol. Em Balneário Camboriú, né? Pra quem não sabe, quase assim, se tu pega um prédio com freeze-mar, né? Que a gente fala, frisa-mar, tu já tá muito... lucro. Nossa, privilegiado, né? Porque a vista mar hoje, num frente-mar, quase totalmente são prédios, né? Existem o quê? 2, 3 casas. Não, realmente. É um ponto complexo, né? O que a gente sempre fala para orientação. Pessoal, a descarga da condensadora, a temperatura chega a 45 graus normal, assim, padrão. Nossa. E pode chegar a 48, pode chegar a 50 graus, dependendo da condição. Então, pensem vocês, é um ar a 45 graus. É desconfortável. Mais no verão, né? Você não Imagina quer aquilo num ali. calor, né? Enorme e ainda puxando
o calor que está dentro do quarto, né? Porque o que ele faz? Ele tira o calor lá de dentro, é como se fosse uma troca. Então, tudo que está de calor dentro do quarto, quando tu liga o ar-condicionado, vai lá para a parte externa, né? Da condensadora. Joga tudo ali. Eu sempre falo que o ar-condicionado e climatização não é uma troca de ar. É uma refrigeração do ar. Exatamente. Ele fica puxando o ar daqui, refrigera e volta de novo, né? O pessoal acha que é um cano que liga o ar, puxa o ar lá de fora e joga pra dentro. E entra refrigerado, né? Não é, né? O pessoal até pergunta onde é que entra o ar de onde é que ele puxa? É de cima do ar-condicionado, normalmente, né? Tem a parte de cima, então ele puxa de cima e joga para baixo, ali na parte da leta, né? Então é dessa forma, né? E aí eu passo agora para a parte de manutenção técnica, porque eu sempre falo também, como não é uma renovação de ar, é uma recirculação, o ar tem que estar em boa manutenção, higienização, limpeza, limpo, né? Entra na qualidade do ar, né? Que, assim, tudo que... Como é uma coisa que puxa ali pro mesmo ambiente, ele vai puxar o ar, né? Vai passar, se o teu ar-condicionado não foi feito a manutenção corretamente, a higienização, tudo que tiver ali dentro do ar-condicionado vai jogar para o teu nariz. Tu vai respirar aquilo ali que tá dentro do teu ar-condicionado. Então, aí, ó, você que faz tempo que não vê o ar-condicionado aí, né? Há 1 ano, aí liga o ar-condicionado, às vezes tu fica um pouco doente, às vezes começa a garganta... Pode ser um pouco do ar-condicionado, né? Então, até existe uma lei, né? A lei do PMOC, né? Mas isso é só para a parte mais comercial, né? Que é parte de qualidade do ar interior, né? Que são as empresas hoje têm que fazer as higienizações mensalmente, né? Tem a parte processo. Até, se puder, uma curiosidade. Como é que surgiu hoje no Brasil? Porque já existia fora do Brasil o PMOC, né? Não sei se o Fernando já sabe dessa história do Brasil. Como é que... Brasil sei, sim, mas por favor, Cristiano. Então, o que acontece? O Brasil, ele não tinha essa lei da qualidade do ar interior, né? Eu acho que começou no Canadá, se não me engano, você pode me corrigir também, fora do Brasil. E aí, o Brasil, ele começou a cobrar essa lei do PMOC, criar, na verdade, a lei do PMOC, acho que em 2018, quando um ministro da comunicação veio a falecer por conta de uma doença transmitida pelo ar-condicionado, né? Vê se eu tô certo, Fernando. É isso aí, não, exatamente. Senhor Sérgio Mota. Eu lembro. Então, todo mundo fala muito disso, porque foi o estopim, vamos dizer assim. Né? Aquela situação, quando alguma coisa dá muito errado, que realmente vai... Exatamente. Então, o ministro da comunicação veio a falecer por uma doença do ar-condicionado, aí sim o Brasil veio a criar a lei da parte da qualidade do ar interior, que cresceu muito agora também por conta da Covid, né? Isso, a pandemia, né? Toda essa pandemia. E aí as pessoas vieram a se conscientizar, né, um pouco mais nesse setor da qualidade do ar interior, né? Ótimo, né? E realmente é importante comentar isso, né? A gente está indo por um caminho em que a qualidade do ar interior vai ser necessário. Num nível assim, pessoal, que a gente fala... Aqui na nossa região, a gente não tem tanto problema com a poluição externa. Sim. Mas existem cidades hoje no mundo em que não adianta abrir a janela. São Paulo hoje é centro. Dependendo da condição, um dia de umidade alta, um dia que você tem... que geralmente não tem muita troca, um ar mais parado, você acaba tendo um ar muito poluído. E aí tem soluções hoje, que são purificadores de ar, tem diversas soluções hoje que são aplicadas no mercado. Que a Daikin também vende, né? Também temos. Também tem a Daikin. O ponto é assim, né? Cada vez mais a gente vê... A Daikin, ela tem uma proposta que é sempre antecipar tendências do mercado e principalmente trazer inovação. E uma tendência que a gente vê, inclusive, a Organização Mundial de Saúde está trazendo essa informação. Existe uma tendência muito grande a problemas relacionados à qualidade do ar interno no mundo. Justamente por questões de cada vez mais pessoas, densidades das cidades grandes cada vez maiores, e você acaba tendo esse problema crônico. Não sei se vocês lembram, mas isso aconteceu inclusive em Porto Alegre em pouco tempo já. Foi em setembro, acho, do ano passado. Teve um problema muito sério de fumaça que aconteceu vindo das queimadas da Amazônia. Então, em Santa Catarina, na parte oeste, nós também tivemos esse problema. E aí, agora, algumas cidades vão ter estações de qualidade de ar interno para fazer esse monitoramento. Para vocês verem o quão importante isso está se tornando. Então, em casa, a boa limpeza, o PMOC, a filtragem, as soluções ativas, que são purificadores de ar, que vão fazer
esse cuidado também, né? Principalmente vírus, bactérias, pólen. Quem tem gato, eu tenho 2 gatos em casa. É pelo em tudo que é lado. Agora, inclusive, devo estar com pelo. Então, é complexo. E tem que trabalhar algumas ferramentas e alguns produtos para conseguir fazer isso. Os purificadores são sensacionais. Eu brinco porque a gente tem um showroom, né? Tem um showroom em Porto Alegre e temos um showroom em Curitiba. Sim. E quando a gente quer falar um pouquinho sobre purificador de ar, trazer isso para algum cliente, a gente leva eles lá e a gente senta. E geralmente eu gosto, né? Nesses dias eu vou bem perfumado. Eu levo bastante perfume. Porque quando a gente liga o purificador, acaba o aroma, porque é tanto para odores, né, negativos quanto positivos. Então, assim, ele realmente faz essa neutralização dos aromas, de bactérias e de odores. O purificador seria um complemento da climatização. Seria um complemento, ele pode ser acoplado em alguns modelos, inclusive no equipamento. O Cristiano comentou, os sistemas dutados hoje se utilizam muito, Sim. porque tem diversas vantagens, né? Uma delas é você conseguir, por exemplo, trazer um ar externo, você já mistura ali e já vem ele tratado. Dá pra ser... A gente, na verdade, é engraçado tu veio falar disso, eu lembrei agora, a gente está finalizando uma clínica, o que acontece, né? Não vamos falar de nomes aqui também. A gente estava fazendo e no projeto tinha renovação de ar. E nós orçamos e o cliente não queria fazer renovação de ar na clínica. Né? Nós falamos, não, é uma clínica odontológica, né? Precisa ser feita essa renovação de ar, porque não tem janela. Não tem janela no teu consultório. Sim. E aí, não vou fazer. Então, o que a gente fez? A gente falou, então vamos fazer o seguinte, como a tua clínica é dotado, vamos pegar esse ar externo, vamos puxar esse ar externo e vamos fazer gratuito isso para ti. A gente fez gratuito para ele, a gente só cobrou os materiais, né, da parte de exaustão, que são os canos de PVC. E aí, a gente fez esse trabalho gratuitamente para que a clínica dele, pelo menos, tivesse essa renovação de ar. Essa renovação de ar. Claro. Nós fizemos isso para ele, né? Legal, Então, realmente, é isso que eu digo, é o diferencial. Empresas conscientes que vão atrás, que realmente trazem. Porque o Cristiano bem falou, não só pela lei do PMOC, mas existe uma norma para clínicas, hospitais, que é a 7256. É uma NBR, foi atualizada em 2021 e traz essa questão da renovação de ar, de filtragens finas para alguns tipos de ambientes. Isso se torna cada vez mais necessário. A gente, né, tem diversas histórias, se a gente entrar mais a fundo, de questões relacionadas a infecções hospitalares. E a maioria do pessoal fala, não lavou a mão. Não, assim, grande parte, eu vou dizer assim, 80%, 90% dos problemas são bactérias no ar. Sim. Tem a última pesquisa que eu vi, mais de 7 milhões de pessoas no mundo morrem por falta de qualidade no ar. Nossa. Por causa de doenças, enfim, vários fatores, né? Mas, Fernando, eu quero saber, tô curiosa, a diferença de VRF para VRV. Diferenças técnicas? O nome, ou muda só o nome, o que muda? Muda bastante, assim, o que eu gosto de falar, assim, o nome em si é uma patente, realmente, VRV... a Daikin é a única que pode utilizar no Brasil esse nome. Os demais são VRS. O sistema por si só a gente chama de VRF, né? Porque pelo inglês é Variable Refrigerant Frequency, a variação de frequência de refrigerante, que é a modulação. Então, o sistema, o nome dele é esse. Qual é a grande diferença, né? A gente olha, um sistema parece muito parecido ao outro. Só que a gente fala, né? A unidade condensadora é uma caixa preta. Você olha ela por fora e todas são iguais. Mas por dentro existem diversas diferenças, o que traz muita eficiência, né? O nosso equipamento, por exemplo, é a menor carga de fluido do mercado. Existem outras tendências, falando em tendências, uma delas é realmente pegada de carbono. As pessoas estão começando a se preocupar cada vez mais, a comprar produtos que tenham alguma certificação relacionada a isso, sustentabilidade, ESG... Cada vez mais porque a gente está realmente passando por isso, né? Por esse problema. E fluidos refrigerantes são um problema. Então, quanto menor a carga de fluido, melhor. Sim.
Com certeza, com certeza. E assim, ó, uma coisa que eu também acho muito legal dos clientes, né? A parte de ruído, né? Como a gente sabe que o apartamento, a área técnica é pequena, o que acontece? Um quarto junto, um quarto do lado, né? E aí, esse ruído, né? Eu sempre falo pro cliente, né? Se a gente tem a oportunidade, eu sei que algumas vezes a gente até leva em algumas obras, então escuta o ruído de alguma marca, não pode, acredito nem pode falar o nome aqui, de algumas marcas, tu escuta Sim, e faz o sim. comparativo escutando o ruído de uma Daikin. E assim, se a gente coloca até um vídeo de YouTube aqui, a gente consegue escutar a diferença de ruído, né? Então, é toda feito até um isolamento muito mais feito para que esse ruído tu não quase nem escute, né? A gente até fez, engraçado, agora eu lembrei de uma obra que a gente colocou uma condensadora, né, num apartamento muito antigo. E foi toda feita uma reforma com um sistema VRF. E a condensadora ficou colada na suíte master. Aí o cliente chegou para mim e falou: olha, Cristiano, se essa condensadora me fizer barulho, eu vou te acordar no meio da noite. Vou ligar pra ti e te incomodar. Eu vou ligar no meio da noite pra ti, entendeu? E eu vou te encher o saco. Eu tô te falando, não, fica tranquilo. Pode colocar que mesmo estando aqui, né, claro que ele colocou uma porta de vidro ali bem reforçada, mas de qualquer forma, se tivesse ruído, iria dar para escutar. Então, ele dormiu tranquilo, até pedi um feedback para ele. Ele dormiu tranquilo. Então, essa parte de ruído, assim, é uma coisa completamente diferente de marca para marca. Tá? E uma analogia também, né? Você trouxe, Lidiane, a questão, as diferenças. Qual é a diferença, por exemplo, de um iPhone e de um celular Android? Se você notar, né, são 2 celulares. Né? Tem a mesma função. É a mesma função. Mas um celular tem um desempenho, uma performance muito maior que os outros, né? Claro, tem Androids muito bons. Isso eu não posso dizer também que não. Mas a diferença, também, por exemplo, do iPhone é que tudo é integrado, né? Tudo, o software, o hardware, então é tudo feito daqui a pela pouco, mesma o fabricante. que o pessoal tem que fazer, né? Tem que começar a se achar, entendeu? Porque o iPhone, quando tu mexe, tu coloca em cima da mesa, tu vira o iPhone, né? Na minha casa tem Daikin, tem que falar assim. Na minha casa tem Daikin, na tua tem? Brincando, né? A parte, né? Porque hoje é a marca, né? iPhone, fala que tem iPhone. Na tua casa, quando as pessoas forem te visitar, né? E tiverem um conhecimento, nossa, essa aqui a marca é boa, hein? É um investimento, né? São itens que trazem um valor agregado, né? Para quem sabe ali, vai entrar, né? Vai saber o que tu comprou. Isso, e quando a gente tá falando o projeto dos sonhos da vida das pessoas, que são as casas, né? Eu sempre falo para os clientes, normalmente os clientes pedem orientação, qual que é o melhor sistema? O que tem de melhor, né? Então, a gente sempre leva o que tem de melhor, o que tem de mais tecnológico, o que vai atender a necessidade dele, seja de espaço de condensadora ou de automação, enfim, né? De renovação de ar e tudo, a gente costuma trazer sempre a melhor tecnologia para eles. E a gente sabe, como profissional, que a Daikin vem inovando e é o precursor, né, das novas tendências e das novas tecnologias. Assim, ó, a gente até agora só tá falando bem da Daikin, mas eu queria colocar aqui, ó, vamos fazer um corte aqui também, ó, já para fazer, que eu trabalho muito no mercado e eu sei que esse podcast é muito envolvido a arquitetos, engenheiros, então assim, ó, hoje, ele falou de 19 evaporadoras, mas assim, uma coisa que eu nunca vi, né, em outra marca, né? Tem uma evaporadora da LG que é Articool Gallery, que é um quadro, né? Eu não sei se a Daikin ainda tem, mas é uma coisa assim que os arquitetos ficam loucos para colocar, mas assim, ó, vou ser sincero, é muito difícil colocar, porque ela fica numa parede, num nível baixo, né? Então tem que sempre fazer uma alteração. Sim, mas que tubulação, tudo, tem que ser previamente... e tem, assim... Eu nunca vi esse. É um quadro que é um ar-condicionado que joga para os lados e para baixo, né? E aí, na frente fica uma paisagem. Tu coloca uma imagem, uma foto. Tu coloca a imagem que tu quer. Isso. Vem de fábrica uma imagem qualquer ali do quadro da LG, né? Mas aí, ó, coloquei contra a parede aqui o pessoal da Daikin. Legal, show, não, ótimo. É bom a gente saber, é isso que eu digo. A gente tenta sempre melhorar e achar situações. Só que, geralmente, pessoal, a gente não vai sacrificar a eficiência. Sim. Então, equipamentos como esse é legal, é muito bonito.
mas São funcionais. distribuição de ar. Você vai ter pouco ar passando ali por aquele ambiente. Geralmente, dependendo do tamanho do ambiente, talvez nem chegue ar no ambiente, em todo o ambiente. Em todo pra ambiente, climatizar. se solta para a parede mesmo, né? Aí existem algumas questões técnicas que a gente... Até por isso, só complementando o quadro, esse quadro que eu falei, né, da LG, só chega a 12 mil, né? Sim. Não tem mais... Justamente pra manter então, essa... se a sua sala quiser colocar um quadro LG, 12 mil, se for mais que isso, não... Só se for uma galeria de arte, né? só Aí coloca um monte. É bom para se for museus, uma né? Você Um faz museu. uma coisa... Mas, meninos, estamos chegando ao fim. As redes sociais do Fernando, do Cristiano, vão estar na descrição aqui embaixo. Vocês podem mandar mensagem para eles, conhecer as redes sociais deles, saber um pouco mais da Altimas, a qualidade e a confiança para ter todo esse pós-venda, né? E também a qualidade de ter uma assistência técnica da Daikin para instalar os produtos. E também aqui embaixo das redes sociais da Daikin e do Fernando para vocês entrarem em contato. Eu gosto sempre de pedir para os convidados mandarem uma mensagem, uma dica, uma sugestão, seja para arquitetos, público de vocês, para que a gente feche o nosso podcast com chave de ouro. Por favor, Fernando. Bom, uma mensagem, então, nos procure. Não, assim, falando sério, pessoal, a ideia aqui realmente foi tratar tipos de sistemas e trazer um pouquinho das informações. Mas vocês notaram que existe, né, a necessidade realmente é uma cadeia. É o projetista, é o bom instalador, é a fábrica. Então, todos juntos a gente consegue chegar a um resultado interessante. A minha figura, né, dentro da Daikin é justamente essa, dar assistência para os clientes em relação a qual o melhor produto para aquela aplicação. E a gente, dentro da nossa linha, né, de produtos, vai indicar, olha, essa é a melhor condição, essa é a melhor situação. Então, sempre é bom uma segunda verificação e a gente realmente fica muito abertos para entrar em contato, para a gente discutir e realmente chegar no melhor resultado, que é o sonho, né? É o sonho de todos a casa. Todo mundo quer ter, né, uma casa. Quem casa... Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. E não existe casa sem climatização, né? Não hoje em dia. Hoje em dia é essencial. Dizer. É mais difícil. Bom, o recado então, acho que é a mesma coisa quase, né? Nos procure, né? Hoje a Altimas, ela tá localizada aqui no bairro Fazenda, né? Mas nossas redes sociais, né, estão na internet, nosso site com todos os nossos produtos estão à mostra para vocês, né, com algumas obras também de exemplo. Então, nós ficamos à disposição, né, tanto para auxiliar, né, segurar na mão ali, se precisar, né, dos arquitetos e alguma disposição. Sempre tenho muitos parceiros que me procuram, né, procurando com alguma dúvida, e a gente fica sempre aberto, né, a conversar, mostrar a melhor opção para vocês. Então, a Altimas, né, tanto parceira da Daikin, que vende os produtos e faz a sua instalação, ficamos de portas abertas para você. Obrigada, até a próxima. A casa está aberta, o espaço está aberto para vocês, quando vocês quiserem voltar. E nos vemos na próxima sexta-feira. Espaço Aberto, o seu podcast. Bem-vindo ao Espaço Aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro.